Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A ação de uma dupla na zona sul de São Paulo tem chamado a atenção para os roubos praticados por motociclistas. De capacete e algumas vezes disfarçados de entregadores, esses criminosos aproveitam a distração da vítima para roubá-la. As imagens mostram a insegurança de pedestres a qualquer hora do dia. Às 7 da manhã, este homem foi rendido pelo motociclista armado. Em poucos segundos, aparece outro assaltante para intimidar a vítima. Ele entrega os pertences e a dupla foge. No mesmo dia, poucas horas depois do primeiro assalto, a dupla faz a segunda vítima da região. Desta vez, eles acompanham o homem de mochila. Um deles chega pelas costas, enquanto o outro tenta cercá-lo pela frente. O homem corre e é quase atropelado. Um deles aponta a arma e consegue levar a mochila da vítima. Poucos dias antes, outro roubo. As motos são parecidas com as dos outros vídeos e na mesma região. Desta vez, levaram a Aliança da Mulher. Os casos foram no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo. A região passou por um aumento de roubos de 2021 para 2022. No ano passado, as ocorrências apresentaram uma leve queda. A escolha da vítima acontece muitas vezes pela oportunidade de achar um pedestre distraído pelo caminho ou com algum objeto de valor aparente. A grande dificuldade de se combater esse tipo de crime é diferenciar um motociclista comum de um criminoso prestes a atacar. Esses motoqueiros que utilizam as bags para se aproximarem das vítimas, o que dá o entendimento de que é um entregador. E com isso ele ganha essa proximidade. E nesse momento que ele se aproxima, a vítima não tem nenhuma chance de reação. Esta jovem, que prefere não se identificar, conta que ela e a amiga tiveram os celulares roubados enquanto saíam de casa, na zona oeste da capital paulista. Com uma arma, os dois homens disfarçados de entregador renderam as amigas. A gente meio que paralisou e ficou. Aí a gente olhou uma pra cara do outro e percebeu que era sério. O cara falou assim, se vocês não passarem a senha, a gente vai atirar. Perdi meu celular, né? Tinha batalhado bastante para comprar e levaram embora, super fácil. A Secretaria da Segurança Pública disse que trabalha para interromper os crimes praticados por motociclistas e que a cidade de São Paulo registrou queda de 13% no número de roubos em janeiro em comparação com o mesmo período do ano passado. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estimam que 20% da população da região metropolitana viva sob domínio de grupos armados que controlam os serviços nas comunidades. Na Baixada Fluminense, a Polícia Civil investiga se um comerciante foi assassinado porque ele se recusou a pagar uma taxa de segurança aos criminosos. Um crime brutal provocou o fechamento da padaria em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Todo dia de manhã eu compro pão aqui. Hoje, por exemplo, eu fui comprar pão, a padaria está fechada. Mas foi muito assustador, muito tiro. O dono do comércio, Carlos Henrique Pinto, de 50 anos, foi executado com mais de 30 tiros em frente à padaria na noite passada. Segundo testemunhas, o assassino desceu do carro, fez os disparos e fugiu. A polícia suspeita que o comerciante foi executado porque teria se recusado a pagar uma taxa de segurança imposta por milicianos. A região é controlada por esses criminosos, que, entre outros serviços, lucram com o sinal clandestino de TV a cabo. Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense estimam que o domínio de grupos armados em todo o estado equivale a 20% da área habitada da região metropolitana do Rio. E a venda de drogas deixou de ser a principal fonte de renda das organizações criminosas. As milícias controlam o transporte regular e serviços como venda de gás, internet e TV a cabo. E ainda cobram taxas de segurança de comerciantes. Na última quarta-feira, a Polícia Civil fez uma operação contra narcomilicianos que chegam a lucrar até 15 milhões de reais por mês com a exploração de serviços clandestinos nas comunidades. O alvo principal foi a cidade de Itaboraí. Pelas investigações, o dinheiro é investido em compra de armas e de empresas para dar aparência de legalidade à atividade criminosa. Os agentes encontraram um provedor clandestino de internet em pleno funcionamento.
Havia sinais de furto de energia e ainda foram encontrados cabos de uma empresa de telefonia. Veja agora outros destaques do dia. Alexandre de Moraes tira sigilo de depoimentos de investigados por tentativa de golpe. Ex-comandante do Exército diz que minuta encontrada na casa de Anderson Torres é a mesma que foi apresentada por Bolsonaro em reunião. Já o ex-comandante da Aeronáutica revelou que ex-presidente foi avisado de que seria preso se insistisse no plano. Queda de energia paralisa aeroporto de Congonhas e provoca atraso em voos. Dengue já matou mais de 500 pessoas no Brasil este ano. E a sexta-feira de temperaturas altas em todo o país. Oferecimento Bradesco. Dica de investimento com a Bia no app é fácil. Cada vez mais consumidores têm optado pela internet para fazer compras, principalmente por causa da comodidade. Mas a praticidade pode virar dor de cabeça. No ano passado, quase 18.700 pessoas registraram queixa por problemas na hora de receber a encomenda. Uma média de mais de 51 reclamações por dia. As imagens foram feitas pelas câmeras de segurança de uma casa no Rio de Janeiro. O entregador chega e simplesmente joga a caixa por cima do muro e vai embora. Dentro tinha uma televisão, que foi danificada. Em Rio Claro, interior de São Paulo, o motoboy sequer desce da moto e arremessa o embrulho. No Ceará, o entregador tocou a campainha. Ele espera um pouco, mas como ninguém aparece, atira a encomenda por cima do portão. O videogame quebrou na queda e a embalagem ainda chamou a atenção da cabra da família. Em São Paulo, a Sara também teve problemas com a entrega de uma balança de vidro que comprou pela internet. O produto chegou no prazo, mas não do jeito que ela esperava. O entregador chegou, chamou para ver se tinha alguém em casa, mas não aguardou ninguém sair. Ele jogou o produto, como era vidro, estilhaçou. O número de pessoas que compram pela internet vem crescendo a cada ano, da mesma forma que as reclamações referentes às entregas. No ano passado foram 18.662 queixas, uma média de mais de 50 por dia. Sara reclamou com a empresa que fez a entrega desastrosa e denunciou o caso à plataforma onde comprou o produto. Mas até hoje não teve resposta. Quando eu vi que chegou e estava tudo quebrado, pensei, não, vou recorrer. Vão me ressarcir, porque não foi uma culpa minha, não assinei a entrega, só que não aconteceu. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, a loja que fez a venda tem que garantir que o produto chegue em perfeito estado até o consumidor. O consumidor inicialmente procura a empresa, né, com quem ele estabeleceu a relação de consumo. Se não for exitosa, se não tiver êxito no contato, ele precisa procurar os órgãos de defesa do consumidor, pode ser os PROCONs, né, ou se a empresa estiver cadastrada no consumidor.gov, ele pode fazer a reclamação online no próprio site do Ministério da Justiça, da Senacom. Escolas particulares de São Paulo passaram a reforçar a segurança ao redor dos colégios após casos de roubos. Os assaltantes agem na fila na hora de entrada e saída dos alunos. A liberação dos estudantes só é autorizada depois que a equipe de segurança faz uma vistoria pela região. A operação de saída foi reforçada após parentes de alunos e funcionários serem vítimas de assaltantes perto da escola, que fica na Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Logo no início das aulas, a gente teve um furto próximo da escola, a família que estava lá esperando o aplicativo e um motoqueiro passou e puxou o celular. Renata tem 2 filhas que estudam nessa escola. Sair daqui com as meninas passou a ser um momento de tensão. Normalmente, quando eu venho pegar de carro, buscar elas de carro, eu fico com os vidros fechados, aguardando ali na fila o fluxo da escola, com todos os seguranças ali próximos e a equipe de portaria. Além dos seguranças, a escola instalou 8 câmeras externas e 33 refletores para melhorar a iluminação. O foco dos assaltantes por aqui é o celular. Tenho alunos que sofreram assalto, roubo
e você percebe que muda, a criança muda, eles se transformam, eles têm medo na hora de sair. A cada saída dos alunos, essa operação se repete. São agentes de uma empresa terceirizada e funcionários próprios da escola que fazem esse trabalho até o último aluno sair. Do ano passado para cá, a direção dobrou o número de seguranças particulares. Denis é proprietário de uma escola de inglês. Ele conta que mesmo quando os assaltantes são presos, voltam às ruas e cometem os mesmos crimes. Eles ficam gravitando em várias escolas. Eles ficam um tempo numa escola, depois eles vão em outra, às vezes de bicicleta, às vezes a pé. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que vai reforçar o policiamento na região. 4 suspeitos foram presos hoje ao tentar roubar um carregamento de cigarros em Minas Gerais. As quadrilhas de roubo de carga também passaram a atacar entregadores nas zonas urbanas. Os policiais usaram um helicóptero na procura pelos criminosos. Um deles tentava escapar na carroceria de um caminhão. A quadrilha havia tentado roubar uma carga de cigarros na BR-381, na Grande Belo Horizonte. 4 homens foram presos em flagrante. A polícia apreendeu a réplica de uma arma, 3 carros e um bloqueador de sinal de satélite. Um bloqueador profissional, para quando efetuasse o roubo da carga, eles bloqueassem o sinal de rastreamento da empresa que faz o rastreamento do veículo. O Brasil teve, em média, uma carga roubada a cada meia hora em 2023. Foram registrados no país mais de 17 mil crimes em todo o ano passado. As ocorrências aumentaram 5% em relação a 2022. O levantamento revelou ainda que cresceu a quantidade de crimes de oportunidade com cargas pequenas e de menor valor. Em Belo Horizonte, entregadores de mercadorias compradas pela internet têm sido alvo dos assaltantes. Estas imagens são do momento em que uma dessas vítimas é deixada na rua depois de ficar em poder dos criminosos. O carro e os produtos foram levados. Ele falou comigo, nós não queremos nada com você, nós só queremos a carga. Aí foi onde que ele me soltou nesse lugar, mas levou o carro, levou tudo, perdi tudo. Para impedir roubos assim, a Polícia Civil tenta identificar os receptadores das mercadorias. Os receptadores, muitas vezes, são pessoas que têm atividades lícitas, que têm comércios já dentro daquele ramo de atividade empresarial e que eles conseguem camuflar aquela carga roubada dentro das suas mercadorias lícitas. Imagens registradas pelas câmeras de um observatório astronômico flagraram uma sequência de mais de 160 raios na cidade gaúcha de Santa Maria, na madrugada passada. Além das descargas elétricas, diversos pontos do estado foram afetados pelas fortes chuvas. Em Porto Alegre, vias foram bloqueadas e casas tiveram os tetos arrancados. O incêndio destruiu veículos numa balsa atracada num porto de Manaus. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Não há registros de feridos. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida depois que um caminhão carregado de pedras tombou na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. As vítimas ficaram presas nas ferragens. O passageiro foi encaminhado para o hospital em estado grave. O motorista morreu no local. Na região sul, em parte do sudeste e do centro-oeste, os termômetros ficaram 5 graus acima da média. Em algumas cidades, a máxima chegou a 40 graus. Calorão, hein? E não vai melhorar. A previsão é de que essa onda de calor continue até a próxima quarta-feira, quando termina o verão. Os paulistanos derretem de calor. A sexta-feira terminou com a sensação térmica nas alturas na capital paulista. É horrível, tá calor demais, ninguém aguenta mais, tá muito quente. A média máxima esperada para o mês de março era de 28,4 graus Celsius. Mas há 3 dias, as temperaturas estão acima dos 30. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros chegaram a 34,6 graus. Mas em alguns pontos da cidade, os termômetros de rua bateram 36 graus.
Muita água, muito banho e a gente vai levando do jeito que pode, né, gente? São Paulo está entre as regiões que podem ter até 5 graus acima da média durante a onda de calor que atinge o sul do país, parte do sudeste e do centro-oeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas áreas estão em situação de perigo ou até de grande perigo por causa do calor. A partir aí do domingo, conforme começar a chover, aí sim dá uma amenizada nessa temperatura mais elevada. Por enquanto, os paulistanos terão que suportar o calorão. E a prefeitura instalou 10 tendas refrigeradas para que as temperaturas fiquem mais amenas e as pessoas se hidratem e fujam do calor. Elas se tornaram fundamentais. A maioria das pessoas recorre às garrafinhas de água para se refrescar. Só assim para aguentar o calorão. Algumas cidades do estado têm ficado no topo da lista das mais quentes do país. A capital registrou máxima de 34 graus nesta sexta-feira. O jeito para quem utiliza o transporte público é recorrer a um velho aliado. Só com leque, com muita água, porque não dá para aguentar. Sentar o mais próximo da janela. A frota que circula em Campo Grande tem cerca de 470 ônibus, mas apenas 14 possuem ar-condicionado. O número representa 3% do total. Na maioria dos veículos, a alternativa é deixar as janelas bem abertas para suportar o calorão. Está muito quente mesmo. E infelizmente, a maioria que tem, eles não ligam. Enquanto uns sofrem, outros aproveitam a onda de calor para faturar. É o caso desta vendedora ambulante que antes mesmo do almoço já estava com o estoque de bebidas quase zerado. Não posso reclamar. Aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, os termômetros chegaram a 35 graus à sombra, com sensação térmica de 40. Esse calorão todo atraiu os visitantes a um dos pontos turísticos mais conhecidos do país, as Cataratas do Iguaçu. Esse calor não tá fácil, né? É só na água mesmo. Nessa sexta-feira, a vazão estava um pouco acima do normal. 2 milhões de litros de água por segundo. Quando o nível do rio sobe, a força das cataratas também aumenta, criando uma nuvem de água que invade as passarelas. E com o calor que está fazendo aqui, o espaço fica disputadíssimo. Tá até bom, né? Tá muito abafado, muito quente, então valeu muito a pena, tá muito gostoso o passeio, tá muito bacana. Outra cidade que registrou calorão nesta sexta-feira foi o Rio de Janeiro. A sensação térmica passou dos 57 graus. Céu limpo e aquele sol de rachar. E para os próximos dias, o calor deve aumentar. Nesta sexta-feira, a capital fluminense registrou 34,9 graus. E quem pôde, buscou refresco nas praias, com proteção solar, banho de mar e muita hidratação. Até domingo, os termômetros devem bater os 39 graus, sem nada de chuva. Daqui a pouquinho, a previsão do tempo para todo o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo dos depoimentos sobre o suposto plano de golpe de Estado que teria sido tramado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e auxiliares. Nós vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que nos traz todos os detalhes. Boa noite, Fara. É exatamente isso, Celso. Boa noite a você, a Salso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, disse à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou aos comandantes das Forças Armadas um rascunho de decreto para tentar anular a eleição presidencial de 2022. Freire Gomes era o comandante do Exército quando Jair Bolsonaro perdeu a eleição em 2022. O general prestou depoimento à Polícia Federal na condição de testemunha. Ao ser questionado pelos investigadores, o militar respondeu que se recorda de ter participado de uma reunião no Palácio da Alvorada, após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos, como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, em relação ao processo eleitoral. GLO significa garantia da lei e da ordem, com o uso das Forças Armadas para preservar a ordem pública.
O estado de defesa é restrito a locais pré-determinados, enquanto o de sítio é amplo, de alcance nacional e possibilita restrições a direitos fundamentais ou medidas excepcionais, como prisões. Depois dessas afirmações na reunião, Freire Gomes disse que sempre deixou claro ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não participaria da tentativa de reverter o processo eleitoral. Sobre a minuta, o general Freire Gomes falou aos policiais federais que Bolsonaro teria dito a ele e aos outros participantes do encontro que o documento estava em estudo e depois seria mostrado aos comandantes. Freire Gomes afirmou que em outra reunião no Palácio da Alvorada, em data que ele não se lembrava, Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. O ex-comandante do Exército disse aos investigadores que tanto ele quanto o brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Força Aérea Brasileira, afirmaram de forma contundente posições contrárias ao plano. E que Bolsonaro não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, mas acredita, pelo que se recorda, que o almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, teria se colocado à disposição do presidente da República. No depoimento, que durou 8 horas, o ex-comandante do Exército mencionou que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestava suporte jurídico nas reuniões em que ele participou sobre a trama. Uma das minutas golpistas foi achada durante uma operação da Polícia Federal em janeiro do ano passado, na casa de Torres. Fontes ligadas à investigação concluíram que o depoimento de Freire Gomes contesta a tese de defesa de Bolsonaro, de que o ex-presidente não tinha conhecimento da minuta golpista. Para os investigadores, o general apontou com clareza que Bolsonaro seria o principal mentor do plano para anular a eleição presidencial e permanecer no poder. O ex-comandante confirmou ainda à Polícia Federal ter recebido mensagens do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, sobre a trama. Cid prestou um novo depoimento na segunda-feira e confirmou as reuniões de Bolsonaro para tratar do plano de golpe. Ao todo, 27 pessoas prestaram depoimento à Polícia Federal. 14 ficaram em silêncio, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Batista Júnior, afirmou à PF que o então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, disse que colocaria as tropas à disposição de Bolsonaro. O brigadeiro Carlos Batista Júnior assumiu como comandante da Aeronáutica em 12 de abril de 2021 e seguiu no cargo até o final do governo de Jair Bolsonaro. Em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. E que, caso o comandante Freire Gomes tivesse aceitado o plano, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria se consumado. Batista Júnior afirmou aos investigadores que tentou demover de Bolsonaro a ideia de tomar qualquer medida, mas que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, afirmou que colocaria as tropas dele à disposição de Jair Bolsonaro. Que tal posição do comandante da Marinha foi dissonante dos demais comandantes de Exército e Aeronáutica. Garnier foi um dos 14 depoentes que ficaram em silêncio durante os depoimentos na sede da Polícia Federal em Brasília. Ao todo, o Supremo Tribunal Federal liberou o sigilo de 27 depoimentos envolvendo uma tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder. O brigadeiro Batista Júnior afirmou à PF que era comum receber nas redes sociais pedidos de apoio a um golpe e que foi surpreendido por questionamentos feitos pela deputada federal Carla Zambelli durante uma formatura de aspirantes a oficiais da Força Aérea em 8 de dezembro de 2022. Segundo o depoimento, Zambelli disse: "Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão." E o ex-comandante da Força Aérea Brasileira respondeu: "Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade." Carlos Batista Júnior também falou sobre a atuação do então ministro da Justiça de Bolsonaro,
Anderson Torres, que chegou a participar de uma reunião em que os comandantes das Forças Armadas estavam presentes. Batista Júnior afirmou que Torres procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção. Em nota, a defesa de Anderson Torres voltou a dizer que nunca participou de reunião com Bolsonaro e os ex-comandantes das Forças Armadas para tratar de qualquer medida antidemocrática e que o ex-ministro da Justiça foi citado de modo genérico e vago por duas testemunhas e que, nesse sentido, vai pedir para ser ouvido novamente e, eventualmente, solicitar uma acariação, que é quando os depoimentos das partes envolvidas são confrontados pelos investigadores. No depoimento que deu inicialmente à Polícia Federal, Anderson Torres afirmou que pediria demissão se houvesse qualquer tentativa de golpe de Estado no país. Em nota, a defesa da deputada federal Carla Zambelli, que está licenciada do cargo por motivos de saúde, afirmou que desconhece os fatos relacionados à minuta de golpe e reiterou que jamais concordaria ou pediria algo fora da lei. A defesa de Zambelli disse também que a deputada não se recorda de ter abordado o ex-comandante da Aeronáutica para pedir apoio à execução de um suposto golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, ainda não se manifestaram. O Supremo Tribunal Federal absolveu pela primeira vez um réu acusado de participação na invasão às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado. Geraldo Felipe da Silva era morador de rua e ficou quase 11 meses preso preventivamente. Para os ministros do STF, não ficou comprovada a participação dele nos ataques. As outras 159 pessoas julgadas até agora foram condenadas a penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto da redação do JR em Brasília. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Salce. Até já, Fara. Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri, que tem as informações do último fim de semana do verão. Conta tudo pra gente, Lid. Boa noite pra você. Olha, Salsi, teremos o ápice da onda de calor e chuva em várias regiões. Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. A massa de ar quente permanece sobre o centro-sul do Brasil, mas a umidade do ar melhora. Neste momento, chuva acima do normal no Rio Grande do Sul. Situação provocada pela circulação de ventos, combinada com o avanço de uma frente fria, com alerta para temporal e queda de granizo. Amanhã, tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. Em Florianópolis, faz até 32 graus neste sábado. Em Vitória, 35. A capital mais quente será Cuiabá, com 38. E a menos quente, São Luís, com 29 graus e chuva forte. No Recife, 31 e até 36 em Boa Vista. Na capital paulista, faz até 35 graus no fim de semana. Atenção, tardes quentes com previsão de chuva forte. Na segunda, faz até 32, na terça, 33. Tempo delivery para Marinei e Aval. Elas são de Rondonópolis, Mato Grosso, Lide. Vamos lá. Oi, Marinei, boa noite. Val, seguinte, fim de semana quente, com termômetros marcando 36 graus. Na segunda-feira, 37. Cuidado com as pancadas de chuva acompanhadas de raios à tarde. Temos o pedido do Moacir, que é de Goiás, Goiânia. Pra lá. Moacir, boa noite. Olha, a previsão indica tempo quente e abafado, com até 33 graus no sábado e 32 no domingo. Na segunda, 33 de novo, com chuva à tarde. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salce, Celso, bom fim de semana. Para você também, Lidy. Obrigada. Até amanhã, Lidy. Até amanhã. Veja a seguir, queda de energia paralisa aeroporto de Congonhas por 1h30. Nós acompanhamos o treinamento dos atiradores de elite da Polícia Militar de São Paulo. Começam as eleições aqui na Rússia e Putin, no poder há 24 anos, deve garantir mais um mandato. Esta semana, o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro mostrou a importância do trabalho dos atiradores de elite nas equipes de segurança do país. Em São Paulo, 2 grupos da Polícia Militar treinam agentes para atuar em situações com reféns e no combate ao crime organizado. Eles são pouco vistos,
mas estão em boa parte das grandes operações policiais. No estado de São Paulo, os atiradores de elite são treinados em 2 grupos da Polícia Militar. O Comando de Operações Especiais, o COI, é um deles. São 8 equipes que se dividem entre as missões, geralmente no combate ao crime organizado. Então eles posicionam um local privilegiado, geralmente um local mais alto, né? Que eles tenham uma visão melhor do terreno, né? E eles fornecem as informações para o comandante da operação conseguir, da melhor maneira possível, fazer o planejamento e o deslocamento das equipes com segurança. Os atiradores não mostram o rosto. Esse agente trabalha no COI há 14 anos. Em 2019, entrou em ação para evitar a fuga de Marcos Camacho de uma penitenciária no interior do estado. Marcola é chefe da facção criminosa, primeiro comando da capital. Quando a gente fez a segurança do presídio lá em Presidente Venceslau, nós ficamos 5 meses em Presidente Venceslau. Quando a ocorrência envolve reféns, é o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, que entra em ação. Além de conhecimento técnico, o atirador ou o sniper precisa manter a calma. Eu não consigo treinar o equilíbrio emocional de uma pessoa. Eu consigo treinar a habilidade de tiro. Equilíbrio emocional, não. No treinamento, cada agente efetua em média 60 tiros de precisão por mês. A gente foi numa ocorrência que o criminoso ele quebrou a janela, ele ficou só com um buraquinho, ele colocava só o olho, ficava lá 4 segundos e desaparecia. Então a gente treina um tiro com essa situação. Só em ocorrências com reféns ou risco de suicídio, os snipers do GAT foram acionados 188 vezes em 2023. Este ano, eles já atenderam 33 ocorrências do tipo, mas desde 2019 não precisam disparar um tiro. Ele trabalha congregado com outras alternativas, outros policiais, como a negociação, as outras alternativas táticas. Então a gente tem técnicas menos letais, técnicas de mobilização, munições químicas, então ele é uma alternativa. Esse é um dos treinamentos. O alvo está nessa lata e os atiradores escondidos numa fresta entre aquelas 2 viaturas atrás das árvores. Eu não consigo enxergá-los, mas eles estão me vendo perfeitamente. Antes de atirar, eles confirmam para o comando que tem segurança para a missão. A partir de agora, luz verde para os senhores. E só atiram depois da liberação. Puxar o gatilho é o término da missão, né? A conclusão da missão. Faltou luz no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, hoje à tarde. A queda de energia afetou pousos e decolagens no segundo aeroporto mais movimentado do país. A Gabriela Dias está lá em Congonhas. Gabi, boa noite para você. Como é que está a situação aí no momento? Oi, Salsi. Boa noite a todos. A operação aqui em Congonhas já foi normalizada. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, a queda de energia afetou a torre de controle e, por isso, os pousos e decolagens foram suspensos por cerca de 1h30. 14 pousos e 25 decolagens foram cancelados e 13 voos que tinham Congonhas como destino foram desviados para Viracopos e Guarulhos. No terminal de passageiros, os geradores restabeleceram a luz rapidamente, mas escadas rolantes, elevadores e o ar-condicionado pararam de funcionar. A torre de comando de Congonhas é controlada pela Força Aérea Brasileira. Nós tentamos contato com a FAB para saber se há geradores na torre que garantam a operação. Mas até agora nós não tivemos resposta. A Enel ainda apura as causas dessa queda de energia aqui no aeroporto de Congonhas e nós conversamos com alguns passageiros que enfrentaram todo esse transtorno. Vamos acompanhar. A gente está morrendo de calor aqui dentro. Cancelaram o nosso voo 2 vezes, agora estão nos enviando para um próximo. Já tinha feito check-in e não notificaram nem pelo aplicativo, por e-mail, só mandaram aqui ficar na fila e reagendar. Não sei nem se eu volto para casa hoje ainda. O aeroporto está lotado, a gente não consegue ponto de apoio, a sala VIP, uma fila enorme, a gente não conseguia acesso, o restaurante não conseguia sentar também, tentando manter a calma, né? Até agora nada, nenhum funcionário. Eu fui lá por 2 vezes, ninguém sabe explicar nada, não dá suporte, não fala nada. Agora de olho aqui no telão, porque o Brasil criou em janeiro mais de 180 mil postos de trabalho com carteira assinada e registrou saldo positivo de vagas em 4 dos 5 grupos de atividades econômicas, com destaque para o setor de serviços, com a criação de mais de 80.500 vagas, e para o setor da indústria, com pouco mais de 67 mil novos postos de trabalho.
O salário médio em janeiro ficou ali em torno de R$ 2.118,32. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Começou hoje a eleição presidencial na Rússia. Vladimir Putin é o favorito e deve se eleger para o 5º mandato. É o que nos mostra o enviado especial do Jornal da Record a Moscou, Tiago Nolasco. O presidente Vladimir Putin votou pela internet nesta sexta-feira. As imagens foram divulgadas pelo Kremlin. Nas sessões eleitorais da Rússia, a votação foi marcada por protestos. Uma mulher ateou fogo numa cabine. Esta outra eleitora jogou tinta na urna para dificultar a contagem das cédulas. Em São Petersburgo, uma manifestante jogou um coquetel Molotov em uma escola onde ocorre a votação. Moradores de cidades ucranianas anexadas pela Rússia também foram às urnas. A sexta-feira foi só o primeiro de 3 dias de votação. São 144 milhões de eleitores no país que tem a maior extensão territorial do planeta. Sem a presença dos principais opositores, Vladimir Putin deve conquistar o 5º mandato como presidente da Rússia e ficará no poder até 2030. Alexei Navalny, o principal opositor, foi encontrado morto num presídio no mês passado. Boris Nadzedin, que defende o fim da invasão russa à Ucrânia, não teve o pedido de candidatura aceito pela comissão eleitoral. O presidente russo ainda alterou a Constituição para poder governar até 2036. Putin concorre com outros 3 candidatos, que, segundo a oposição, foram aprovados pelo Kremlin por não representarem nenhuma ameaça ao 5º mandato do presidente. No governo há 24 anos, se vencer, ele deve se tornar o líder que mais tempo ficou no poder desde Joseph Stalin, que esteve 29 anos à frente da União Soviética. Putin cresceu e sobreviveu às mudanças históricas e políticas do país. Foi ex-agente da KGB, o serviço secreto russo, na época em que o país se chamava União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, se aproximou da política na área de segurança e ganhou espaço para manter a Rússia como principal liderança no Oriente. Nestas eleições, as pesquisas apontam que ele deve vencer com mais de 70% dos votos. Nas ruas, porém, o sentimento é de desinteresse. O voto por aqui não é obrigatório e esse motorista afirma que não vai exercer o direito. E quando o assunto é guerra, este jovem, que tem um irmão no campo de batalha, aparenta temer a repressão e diz que não quer falar. Já esta outra russa diz que todos querem a paz. We want peace. Novos ataques russos deixaram dezenas de prédios destruídos em várias regiões da Ucrânia. Pelo menos 20 pessoas morreram na cidade de Odessa. Entre os 46 feridos estão 5 socorristas que trabalhavam no resgate das vítimas. O míssil russo atingiu uma área residencial na cidade de Odessa. Casas, carros e um gasoduto foram destruídos. Ainda durante a noite, um ataque com drones atingiu um prédio. Ao menos 2 pessoas se feriram em Vinnytsia. Foi a segunda ofensiva noturna seguida na cidade. O sistema de defesa ucraniano conseguiu derrubar 27 drones em 7 regiões do país, inclusive na capital Kiev. Do lado russo, o governo diz ter derrubado 10 foguetes ucranianos na região de Belgorod. Um relatório apontado pelas Nações Unidas encontrou novas evidências de que a Rússia violou os direitos humanos nesses 2 anos de guerra. Entre os crimes apontados, mortes de civis, torturas e estupros. O relatório também identificou novas provas sobre a transferência ilegal de crianças ucranianas para a Rússia. Por outro lado, a ONU também apontou a violação de direitos humanos da Ucrânia contra pessoas suspeitas de colaborar com o governo russo. Os 2 países negam os crimes de guerra. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Robinho, condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro, fala pela primeira vez sobre o caso. O que aconteceu nesses 22 minutos? Às vésperas do julgamento que pode colocá-lo na cadeia aqui no Brasil, o ex-craque da seleção fala sobre o abuso sexual dentro da boate. Não quer dizer que não possa ter acontecido de fato o estupro. O que você quer dizer com essa sua alegação?
Robinho tem medo de ser preso? Por que só eu estou respondendo por isso? Os perigos da fritadeira sem óleo. Os cuidados necessários para evitar acidentes, como a lata de doce de leite que explodiu. Afinal, o que pode e o que não pode ser feito nesses equipamentos? O Domingo Espetacular testa e te conta. O frio na barriga de Chitãozinho. O coração bate forte, mas pura alegria. O filho do sertanejo se lança na carreira musical. Henrico, o caçula do cantor, aposta na música. E a gente te mostra o primeiro show dele. A polêmica do cuscuz. Esse famoso prato, na versão paulista, foi eleito a pior comida da cozinha brasileira. Você concorda? Nós vamos mostrar as diferenças para o cuscuz nordestino e suas variações. E viajamos até o Marrocos para mostrar a receita original. É no Domingo Espetacular. Um pouco mais tarde, às 8 da noite. Veja a seguir. Governo de São Paulo adere à definição internacional de antissemitismo. Em Porto Alegre, presidente Lula diz que vai renegociar dívidas dos estados com a União. 4 irmãos e cada um torce para um time diferente de São Paulo. Rivalidade em família durante o Campeonato Paulista. Começou hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda de 2024. A Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639 em 2023 precisa fazer a declaração. O prazo vai até 31 de maio, que é quando começa o pagamento do primeiro lote. O presidente Lula esteve hoje no Rio Grande do Sul, onde anunciou medidas de ajuda aos estados. Nós vamos voltar a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Fara. Celso, o presidente Lula anunciou que vai renegociar as dívidas dos estados. Ele participou de um evento no Rio Grande do Sul. Acompanhado de uma comitiva de 8 ministros, Lula participou de um encontro com empresários em Porto Alegre. O presidente anunciou um investimento este ano de quase 30 bilhões de reais no estado gaúcho por meio do novo PAC. Ao lado do governador Eduardo Leite, que é da oposição, o presidente afirmou que o governo federal vai renegociar as dívidas dos estados. Nós estamos devolvendo ao povo do Rio Grande do Sul um pouco daquilo que a gente arrecada do trabalho do povo do Rio Grande do Sul. E por isso nós estamos determinados a sentar com os governadores e renegociar dívidas dos estados para que a gente conceda a todo mundo o direito de respirar. Sem citar os depoimentos de militares à Polícia Federal sobre o suposto plano de golpe de Estado que foram divulgados hoje pelo STF, Lula defendeu a preservação da democracia. O pensamento é um só. A democracia está correndo risco. Agora, para que a gente salve a democracia, nós temos que convencer o povo e temos que convencer os democratas de que não é possível defender a democracia com fome, não é possível defender a democracia com racismo, não é difícil, não é fácil defender a democracia com a desigualdade estampada no mundo que tem hoje. À tarde, o presidente partiu para a cidade gaúcha de Lajeado, onde anunciou quase 130 milhões de reais para recuperar os municípios devastados pelas enchentes no Vale do Taquari, no fim do ano passado. À noite, o presidente retornou a Brasília. As viagens de Lula pelo Brasil fazem parte da estratégia de alavancar a popularidade do presidente. A ideia é viajar menos para o exterior e focar no Brasil, já que este ano tem eleições municipais. Semana que vem, além da reunião ministerial para discutir pautas que gerem repercussão positiva, o presidente também terá uma nova rodada de conversas para tratar dos conselhos administrativos de empresas estratégicas para o governo. Depois de trocar um conselheiro da Petrobras por um nome indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula estuda indicar Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, para o Conselho Administrativo da Petroquímica Braskem. A indicação seria em abril, quando expira o mandato de 10
dos 11 conselheiros da empresa. O presidente Lula havia tentado emplacar manteiga na Vale, mas acabou desistindo da ideia depois da repercussão negativa. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Celso. Obrigado, Fará. Sobre a falta de energia no aeroporto de Congonhas que você viu nessa edição, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica informou que a torre de controle de Congonhas possui um gerador exclusivo e que o equipamento entrou em operação, mas apresentou um problema técnico. Nesse momento, a operação está normal. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou a operação militar na cidade de Rafah, sul da faixa de Gaza. A medida acontece em meio a uma nova negociação de trégua com o grupo terrorista Hamas. Fontes ligadas às negociações detalharam os novos termos em discussão para um possível cessar-fogo na faixa de Gaza. Na primeira fase da trégua, seriam libertadas as mulheres, os idosos, os feridos e os doentes israelenses sequestrados. Em troca, até 1.000 prisioneiros palestinos ganhariam a liberdade, dos quais 100 estão cumprindo prisão perpétua. Em seguida, seria acertado um cessar-fogo permanente e um prazo para a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. A proposta do grupo terrorista Hamas foi apresentada ao Gabinete de Guerra de Israel nesta sexta-feira. Após a reunião, uma delegação israelense viaja para o Catar para novas negociações. Apesar dos avanços, ainda há divergências entre os dois lados. Por isso, Israel também se prepara para continuar a ofensiva. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ter autorizado a operação militar em Rafah, cidade no sul da faixa de Gaza. No lado de fora do prédio do Ministério da Defesa, em Tel Aviv, onde aconteceu a reunião do Gabinete de Guerra, parentes dos reféns fizeram uma nova manifestação. Eles pediram que o governo israelense aceite um acordo. Nesta sexta-feira, o navio com 200 toneladas de comida chegou à faixa de Gaza. Uma segunda embarcação já está pronta para sair do Chipre, carregado com uma quantidade ainda maior de suprimentos para a população palestina. O governo de São Paulo assinou hoje a adesão à definição internacional de antissemitismo. A medida tem como objetivo combater a banalização do Holocausto e dos crimes de ódio contra os judeus. O governador Tarcísio de Freitas assinou o documento da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto durante um encontro com as lideranças da Confederação Israelita do Brasil. O cônsul-geral de Israel também estava presente. Nosso Estado, a partir de agora, adere ao IRA e, com isso, certamente uma grande contribuição na luta contra a banalização do Holocausto e contra o antissemitismo. 40 países já aderiram à definição de antissemitismo, 7 na América Latina. Depois de Goiás, São Paulo é o segundo estado brasileiro a fazer assinatura, que pode facilitar a criação de leis e ajudar na orientação sobre o tema nas escolas. Na semana passada, um aluno de 15 anos foi vítima de antissemitismo em uma escola particular da capital paulista. O colégio afastou os estudantes e disse que repudia veementemente toda e qualquer manifestação de ódio. Com a adesão, o combate a esse tipo de crime deve ganhar mais força. Hoje tivemos um momento histórico, a assinatura do IRA pelo governo do estado de São Paulo. Muito mais do que um compromisso para o combate do antissemitismo, mostra o carinho e o respeito que o governo do estado de São Paulo tem pela comunidade judaica. Um esbarrão de uma comissária no assento do piloto foi o que levou à perda brusca de altitude num voo da Latam entre a Austrália e a Nova Zelândia. Segundo a imprensa americana, o piloto acabou acionando os controles que colocaram o nariz da aeronave para baixo. Os passageiros foram jogados contra o teto do avião. 13 pessoas ficaram feridas. A epidemia de dengue no Brasil já fez o país passar de 500 mortes em 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram contabilizadas 513 mortes por dengue no país. Outras 903 estão em investigação. Já houve mais de 1.684.000 casos prováveis da doença este ano.
Hoje, o governo de São Paulo anunciou a compra de 300 mil repelentes, que serão distribuídos mensalmente para cerca de 50 mil gestantes que vivem no estado. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu 3 suspeitos de participar do ataque ao ônibus com os jogadores do Fortaleza no mês passado. Segundo a investigação, o ataque foi premeditado e organizado por integrantes de uma torcida organizada do esporte. Os policiais ainda tentam cumprir outros 4 mandados de prisão. O ataque com bombas e pedras aconteceu após a partida entre Sport e Fortaleza no dia 22 de fevereiro, pela Copa do Nordeste. 6 jogadores do time cearense ficaram feridos. Agora, o futebol deste domingo, às 6 da tarde, a Record transmite São Paulo e Novo Horizontino com exclusividade na TV aberta. O jogo é válido pelas quartas de final do Paulistão e tem uma família com torcedor dos principais times de São Paulo. O Pedro é palmeirense, a Mariana São Paulina. A rivalidade mais quente deste Paulistão não é novidade para eles. A mãe é São Paulina roxa, a família dela é São Paulina roxa. O Pedro, ele dizia-se palmeirense, mas ele nem sabia o que era Palmeiras. Rivalidade sim, briga não. Durante o casamento da Mariana e do Pedro, o futebol nunca foi motivo de discussão. A união entre palmeirense e São Paulina rendeu frutos. O casal teve 4 filhos e nem todos seguiram a preferência dos pais. O primeiro se tornou santista, o segundo, palmeirense, o terceiro, São Paulino e o mais novo é corintiano. Os 4 maiores times de São Paulo estão representados nesta família. Thiago, o filho mais velho, é o representante do Santos. Tava me inspirando Neymar, moleque, 17 um pouco mais velho que eu, assim, né? Eu me via muito, me projetava muito. E desde então eu sou santista. Bento e Marcos são gêmeos. Quando pequeno, o Marcos tentava agradar pai e mãe. Até que tomou uma decisão. Como eu sentia que eu torcia pro São Paulo por uma obrigação e o Palmeiras já foi uma escolha, aí eu virei palmeirense 100%, eu cortei o São Paulo no final. O São Paulino Bento é o mais fanático da família. Ano passado, na final da Copa do Brasil, acho que foi a maior demonstração de amor ao São Paulo. Fui de bicicleta pro CT da Barra Funda, vi o ônibus sair. A hora que começou a sair, eu peguei a bike e fui atrás. Foi um dia que eu passei uma semana com as pernas doloridas. E por que será que o Rafael virou corintiano? Eu lembro que meu padrinho, ele era corintiano fanático, cara. Daí pra também encher o saco um pouco da família, eu virei corintiano. E mesmo com tantas diferenças, brigas por aqui, nem pensar. Na verdade, é uma lição isso, assim, deles conviverem muito bem, ter suas diferenças, mas convivem muito bem e se respeitando, assim. O único grande eliminado é o Corinthians. Mas não fica triste não, Rafael. Agora é hora de secar. Nas quartas de final do Paulistão, todo mundo vai ficar ligado na Record. Domingo, a partir das 6 da tarde, tem São Paulo e Novo Horizontino, ao vivo do Morumbis. Também no domingo, o Santos enfrenta a Portuguesa na Vila Belmiro. E o Red Bull Bragantino recebe a Inter de Limeira. Amanhã já tem Palmeiras e Ponte Preta na Arena Barueri. Partidas decisivas para reunir a família inteira. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o último capítulo de Jezabel. E logo após Gênesis, Celso Zucatelli apresenta episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.